Pirando Amigo orgulhosamente apresenta trabalho da força elétrica. Sempre quando temos uma carga geradora, essa carga vai ter um campo elétrico, nesse caso ela é positivo, campo elétrico divergente, e potenciais elétricos. Ok. Quando nós movimentamos uma carga de prova em uma região que existem vários potenciais elétricos, nós estaremos realizando um trabalho nessa carga. Muito bem. O trabalho é igual à variação da energia potencial elétrica. Trabalho é energia potencial inicial menos energia potencial final. Energia potencial é carga de prova vezes o potencial da região que eu estou. Ok? Se colocarmos o que em evidência, vai ser que o trabalho é a carga vezes VA menos VB, chamando VA menos VB de U. Esse U é diferença de potencial, tensão, voltagem, ou até o próprio V maiúsculo mesmo, ok? O trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga Q, deslocando a carga de um ponto a outro, independe da trajetória. Esse trabalho só depende da diferença de potencial. Por exemplo, peguei a mesma carguinha de prova Q e trouxe a carga do ponto A até o ponto B em 3 trajetórias distintas. Ok. 1, 2 e 3, com os deslocamentos distintos também. Porém, o trabalho vai ser o mesmo, porque o trabalho depende de quê? Da carga de prova, que foi a mesma, e da diferença de potencial de onde eu saí até onde eu cheguei, que foi o mesmo também. Muito bem. Se eu desloquei a carga do ponto A para o B, nesse caso o trabalho foi nulo, porque não houve diferença de potencial. O ponto A e o ponto B estão situados sobre a mesma superfície equipotencial. Significa dizer que o potencial elétrico de A e B são iguais, VA menos VB, então vai dar zero. Não existe trabalho nesse caso. Potencial elétrico decresce no sentido das linhas de força do campo elétrico. Vamos entender isso agora e associar isso ao trabalho. Bem, as linhas de força do campo elétrico são exclusivamente geradas pela carga geradora. Não tem nada a ver com a carga de prova. Então, se eu pegar uma carga de prova positiva, as linhas de campo serão da carga geradora. Como a carga geradora também é positiva, o campo vai ser divergente. No sentido da linha de campo, o potencial diminui. Se eu colocar a carga de prova positiva no ponto A, naturalmente ela vai se mover para a posição B, porque mesmo sinal é uma repulsão. Então vai sair do ponto A para o ponto B, no sentido do campo elétrico vai ser o movimento. Então o potencial vai diminuir, ou seja, a DDP vai ser positiva. DDP positiva com carga positiva é um trabalho positivo. Agora, se eu pegar essa mesma carga de prova positiva e abandonar na região onde existe um campo elétrico gerado por uma carga negativa, o que vai acontecer? Bem, o campo elétrico agora, se a carga de prova foi abandonada na região onde a carga geradora é negativa, o campo elétrico vai convergir na carga geradora. Então o potencial aqui, ó, vai ser superior que o potencial aqui. O potencial elétrico diminui no sentido do campo elétrico. Então, se eu tiver com a minha carga de prova aqui positiva, ela vai se mover para a região B, porque o positivo vai ser atraído pelo negativo. Então, vai do maior potencial para o menor. Então, VAB também é positivo. A carga é positiva, o trabalho vai ser positivo. Agora, ao abandonarmos uma carga de prova negativa,
Aqui está ela. A carga geradora é positiva, então o campo elétrico é nesse sentido aqui. Não foi? Então, se o campo elétrico é divergente, no ponto B, o potencial vai ser maior que o A. O potencial diminui no sentido do campo elétrico. Se eu abandonar uma carga negativa aqui nesse ponto aqui, ela vai ser atraída. Então ela vai do menor potencial para o maior. A DDP vai ser negativa, mas a carga também é. Então o trabalho é positivo. Agora, ao abandonar a carga numa região de uma carga geradora negativa, o que vai acontecer? Essa carga é negativa, sim. Como a geradora também é negativa, o campo elétrico é nesse sentido. O campo elétrico vai diminuir nesse sentido aqui. Então, desculpa, o potencial elétrico vai diminuir nesse sentido aqui. Então, a força vai ser de repulsão, ou seja, o potencial diminuiu. Então, DDP negativa, carga negativa, o trabalho vai ser positivo. Conclusão: toda vez que abandonarmos uma carga de prova em qualquer região do espaço e ela se mover espontaneamente, o trabalho sobre ela vai ser positivo. Ok. Agora eu tenho um campo elétrico uniforme aqui. O potencial diminui no sentido das linhas de força do campo elétrico. Esse campo elétrico vale 15 volts por metro. Então, se eu tenho que a DDP aqui é 45 volts, se eu andar 1 metro no sentido do campo elétrico, o potencial vai diminuir 15 volts. Se eu andar mais 1 metro, diminui mais 15. E assim sucessivamente. Ok? Muito bem. O Ministério da Educação adverte: compartilhar o canal Pirando Amigo em suas redes sociais é um ato legal. Muito obrigado. Valeu.